Olá, pessoal! Aqui é a Giovana, do Farmácia Fácil, e a videoaula de hoje é sobre fármacos que atuam sobre o reflexo do vômito. Vômito, ou êmese, é a eliminação vigorosa do conteúdo gástrico pela boca, diferente da náusea, que é a vontade de vomitar. O vômito é ativado por duas vias principais no bulbo, no centro do vômito e na zona de gatilho quimiorreceptora. Quando qualquer um dos receptores de dopamina, serotonina, acetilcolina, opioide ou de substância P é estimulado nessas vias, ocorre o vômito. Os agentes eméticos e antieméticos agem nos estímulos, na zona de gatilho, no centro do vômito e no controle das funções viscerais e somáticas envolvidas no vômito. Fármacos eméticos são aqueles utilizados para induzir o vômito, como é o caso do xarope de Ipeca. O mecanismo de ação dele se dá pelos seus alcaloides ativos, emetina e cefalina, que provocam êmese por ação local através da irritação da mucosa gástrica e por ação central através da estimulação medular na zona de gatilho. Seu uso é restrito ao ambiente hospitalar para os casos específicos de envenenamento ou intoxicação. Não deve ser utilizado para provocar o vômito com o intuito de perder peso. Seu uso regular pode ocasionar problemas cardíacos graves e até levar à morte. Os principais efeitos colaterais são diarreia, taquicardia, arritmia cardíaca, cólicas estomacais, dificuldade respiratória, fraqueza ou cansaço, dor ou rigidez muscular. Agentes antieméticos. Os fármacos antieméticos possuem diferentes mecanismos e são utilizados principalmente nas terapias antineoplásicas, doenças do aparelho vestibular, pós-operatório, cinetose e doenças gastrointestinais. Nesta videoaula, nos atentaremos apenas às principais classes. Vamos começar com os antihistamínicos. Seu mecanismo de ação baseia-se em antagonizar competitivamente os receptores de histamina H1. Já os anticolinérgicos possuem um mecanismo de ação que consiste em bloquear os receptores muscarínicos M1. Colocamos as duas classes juntas, pois a maioria dos fármacos antihistamínicos que possuem ação antiemética tem como efeito colateral uma ação anticolinérgica central. São usados principalmente nos casos de cinetose, doenças vestibulares e em vômitos pós-operatórios. Os principais fármacos são meclizina, prometazina, cinarizina, difenidramina, dimenidrato e escopolamina como anticolinérgico. Os principais efeitos colaterais são sedação ou sonolência, turvação visual, secura de boca e mucosas, retenção urinária, bradicardia ou taquicardia, confusão mental e alucinações, alterações do equilíbrio, tremores e tontura. Antidopaminérgicos. O mecanismo de ação deles consiste em antagonizar os receptores de dopamina D2 na zona de gatilho. Possuem também propriedades antihistamínica e anticolinérgica, utilizados em casos de náuseas, vômitos associados à vertigem, cinetose e enxaqueca. Dentro desta classe, também podemos colocar os procinéticos, que são medicamentos utilizados para melhorar o trânsito intestinal, aumentando a velocidade de esvaziamento. São utilizados principalmente nos casos de refluxo, aumento da absorção de alguns fármacos e para auxiliar no tratamento de náuseas e vômitos associados à dispepsia. Os principais fármacos são clorpromazina, domperidona, metoclopramida, bromoprida. Os três últimos são procinéticos utilizados na gastroparesia. Os principais efeitos colaterais são sedação ou sonolência, hipotensão, galactorreia, ginecomastia, redução da libido, erupções cutâneas, urticária, cefaleia, diarreia e cólicas. Vamos para os antisserotoninérgicos. O mecanismo de ação deles consiste em antagonizar os receptores pós-sinápticos de serotonina subtipo 3, na zona de gatilho, centro do vômito, vias vagais e núcleo do trato solitário. São utilizados principalmente em náuseas e vômitos associados à quimioterapia, radioterapia e procedimentos cirúrgicos.
Os principais fármacos são ondansetrona e granizetrona. Os principais efeitos colaterais são cefaleia, constipação, turvação visual, tontura, arritmia, hipotensão e bradicardia. Antagonistas da neurocinina 1. Seu mecanismo de ação baseia-se em antagonizar seletivamente os receptores da substância P, neurocinina 1. Muito eficazes contra vômitos tardios e êmese induzida por quimioterapia. Para atingir maior índice terapêutico, os antagonistas de neurocinina 1 devem ser utilizados em combinação com antagonista de serotonina subtipo 3 e corticosteroides. O fármaco representante da classe é o aprepitanto. Os principais efeitos colaterais são cefaleia, fadiga, constipação, dispepsia e soluços. Por hoje é isso. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Não se esqueçam de curtir e compartilhar os vídeos. Muito obrigada e até a próxima!